Sempre me considerei um homem da lógica, um prisioneiro da razão. Fantasmas, assombrações, o sobrenatural. Tudo isso não passava de folclore para mim, contos de fadas para assustar crianças ou entreter adultos crédulos. Por isso, quando recebi a notícia de que havia herdado uma casa antiga de um tio-avô que eu mal conhecia e que essa casa vinha com uma reputação macabra, minha primeira reação foi de escárnio. A Casa dos Sussurros era como os poucos moradores locais que ainda se lembravam dela a chamavam. Patético. Meus amigos, claro, viram nisso a oportunidade perfeita para um desafio. Você não duraria uma noite lá sozinho, Lucas, provocaram. E eu, com a arrogância típica dos meus 25 anos e uma fé inabalável no concreto, aceitei a aposta. Uma noite. O que poderia acontecer em uma noite que a ciência não pudesse explicar? A casa ficava isolada, no fim de uma estrada de terra esquecida, engolida por uma vegetação que parecia faminta. Ao me aproximar, o sol da tarde começava a se esconder atrás das árvores retorcidas, lançando sombras longas e dançantes que transformavam o familiar em algo sinistro. A estrutura em si era imponente e decrépita, um esqueleto de madeira escura contra o céu cada vez mais pálido. Janelas como olhos vazios me encaravam, e a pintura descascada parecia lepra na pele envelhecida da construção. Um arrepio percorreu minha espinha, mas o atribuí ao vento frio que soprava do bosque próximo, carregando consigo o cheiro de terra úmida e folhas podres. Era apenas uma casa velha, eu repetia para mim mesmo, um amontoado de madeira e pregos, nada mais. Mas uma parte de mim, uma parte que eu raramente admitia existir, sentia uma apreensão incômoda, um nó sutil no estômago que eu tentava ignorar enquanto girava a chave enferrujada na fechadura da porta principal. O interior da casa era ainda mais opressor do que o exterior. Um cheiro forte de poeira e mofo pairava no ar, tão denso que quase podia ser mastigado. Móveis cobertos por lençóis brancos pareciam espectros esperando em silêncio, e teias de aranha, grossas como mortalhas, pendiam dos cantos escuros. A única luz vinha da minha lanterna, cujo facho trêmulo dançava pelas paredes, revelando papel de parede desbotado com padrões florais que pareciam se contorcer e observar meus movimentos. Decidi começar minha vigília na sala de estar principal. Havia uma lareira antiga, fria e escura como uma boca desdentada, e um grande relógio de pêndulo parado em um canto, marcando eternamente 3:07. Eu me acomodei em uma poltrona que rangeu em protesto sob meu peso. Peguei um livro que trouxera, ironicamente, uma coletânea de contos de Edgar Allan Poe, e tentei me concentrar na leitura, determinado a passar a noite de forma entediante e vitoriosa. As primeiras horas foram tranquilas, quase decepcionantes. O único som era o virar das páginas e o uivo distante do vento lá fora. Comecei a relaxar, um sorriso presunçoso brincando em meus lábios. Casa dos Sussurros, pensei com desdém. Mas para a Casa do Silêncio, mortalmente tedioso. Foi então que ouvi o primeiro som que não pertencia à noite lá fora, ou a mim. Um arrastar suave, vindo do andar de cima, como se algo pesado estivesse sendo arrastado lentamente pelo assoalho de madeira. Meu coração deu um salto, mas a lógica rapidamente interveio. Um rato, talvez? Um gambá que tivesse encontrado um jeito de entrar? A casa era velha, afinal. Ignorei, forçando minha atenção de volta ao livro, mas as palavras agora pareciam flutuar na página, sem sentido. O arrastar parou, mas foi substituído por outro som, mais sutil, porém infinitamente mais perturbador. Um sussurro, tão baixo que a princípio pensei ser imaginação minha, o vento pregando peças. Mas ele veio de novo, indistinto, como alguém falando do outro lado de uma parede grossa. Não consegui entender as palavras, se é que eram palavras, mas o tom era inconfundível. Era frio, sibilante e carregado de uma melancolia antiga. Levantei-me, a lanterna tremendo em minha mão. Olá? Minha voz soando mais fraca e incerta do que eu gostaria. Tem alguém aí? Apenas o silêncio respondeu, um silêncio que agora parecia pesado, expectante. O ar na sala pareceu ficar mais frio, e senti um arrepio percorrer meus braços, desta vez não causado pelo vento.
Olhei para o relógio de pêndulo. Ainda marcava 3h07. Estranho, eu poderia jurar que já havia passado muito mais tempo. Tentei acender a luz principal, mas o interruptor estava emperrado, coberto por uma camada de algo pegajoso e escuro. A sensação de isolamento começou a se instalar, mais forte do que antes. Eu estava sozinho, mas não me sentia sozinho. Decidi que precisava ser mais proativo. Se havia algo ou alguém na casa, eu iria descobrir. Armado apenas com a lanterna, comecei a explorar. Cada rangido do assoalho sob meus pés soava como um tiro no silêncio opressor. Subi as escadas para o segundo andar, o coração martelando contra minhas costelas. O corredor era longo e escuro, com várias portas fechadas de cada lado. Escolhi uma aleatoriamente e a empurrei. Era um quarto de criança, surpreendentemente preservado. Um berço empoeirado no canto, brinquedos antigos espalhados pelo chão. Enquanto iluminava o cômodo, o facho da lanterna passou por um pequeno cavalo de balanço. Ele estava parado. Desviei a luz e quando a voltei para o cavalo, ele estava balançando suavemente, para frente e para trás, como se uma criança invisível tivesse acabado de descer dele. Um gemido baixo e ritmado acompanhava o movimento. Congelei. O som não era mecânico, era orgânico. Recuei lentamente, fechando a porta com um clique que pareceu ecoar por toda a casa. Voltei para o corredor, a respiração presa na garganta. Tentei outra porta. Esta dava para o que parecia ser o quarto principal. Era grande, com uma cama de dossel coberta por um lençol que parecia um sudário. Havia um grande espelho antigo em uma penteadeira. Enquanto eu examinava o quarto, senti um hálito gelado na minha nuca, tão próximo que pude sentir a umidade. Virei-me abruptamente, a lanterna varrendo o espaço atrás de mim. Nada. Apenas o quarto vazio e silencioso. Mas o cheiro, um odor adocicado e enjoativo, como flores apodrecendo, pairava no ar. Olhei para o espelho. Por uma fração de segundo, juro que vi um rosto pálido e distorcido, olhando para mim por cima do meu ombro, com olhos fundos e um sorriso largo e faminto. Gritei, um som estrangulado, e cambaleei para trás, tropeçando em algo no chão. Caí e a lanterna rolou para longe, mergulhando o quarto em uma escuridão quase total. O único brilho vinha da lua pálida que se filtrava pela janela suja, mal iluminando a silhueta do espelho. E do espelho, ouvi um riso baixo e borbulhante. Um riso que não pertencia a este mundo. O pânico tomou conta de mim. Tateei desesperadamente no escuro, procurando a lanterna, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia sentir o chão. O riso continuava, ecoando pelo quarto, parecendo vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Finalmente, meus dedos encontraram o metal frio da lanterna. Com um clique trêmulo, a luz voltou, fraca e vacilante, mas o suficiente para cortar a escuridão. Apontei-a para o espelho. Não havia nada lá além do meu próprio reflexo, pálido e aterrorizado. Mas o riso não parou. Pelo contrário, pareceu ficar mais alto, mais próximo. E então as coisas no quarto começaram a se mover. Primeiro, pequenos objetos na penteadeira, frascos de perfume vazios, uma escova de cabelo com fios prateados, deslizaram e caíram no chão com estrondos que soavam como explosões no silêncio tenso. Depois, a própria cama de dossel começou a tremer violentamente, os lençóis se agitando como se alguém estivesse lutando por baixo deles. Eu me arrastei para trás, em direção à porta, mas ela se fechou com um estrondo ensurdecedor. A maçaneta girando sozinha como se trancada por uma mão invisível. Estava preso. O cheiro de flores podres intensificou-se, sufocante, e o ar ficou gelado, tão frio que minha respiração saía em nuvens brancas. O riso transformou-se em um grito agudo e penetrante, um som que parecia rasgar o próprio tecido da realidade. No centro do quarto, o ar começou a ondular, a escurecer, como se uma mancha de tinta estivesse se espalhando na água. A forma começou a se solidificar, tomando contornos vagamente humanoides, mas distorcidos, errados. Era alta e esguia, com membros longos e finos que se moviam de forma antinatural. Não tinha rosto, apenas uma escuridão mais profunda onde ele deveria estar. Mas eu sentia, com uma certeza visceral, que estava me encarando. E então, ela avançou.
Não andando, mas deslizando, flutuando em minha direção, os braços esqueléticos estendidos. O grito parou, substituído por um sussurro que agora era claro como cristal em minha mente. Uma cacofonia de vozes, todas falando ao mesmo tempo, dizendo uma única palavra repetidamente: fique. Meu ceticismo, minha lógica, tudo se estilhaçou. Aquilo não era um truque da mente, não era o vento, não era um animal, era algo outro, algo faminto. Em puro terror, agarrei a primeira coisa que encontrei ao meu lado. Um castiçal pesado de latão que havia caído da penteadeira, e o arremessei com toda a força que me restava contra a aparição. O objeto atravessou a forma escura sem causar qualquer efeito, batendo na parede oposta com um baque surdo. A criatura não hesitou, continuou avançando. Eu estava encurralado, o medo paralisando meus membros. Fechei os olhos esperando o toque gelado. O fim. O cheiro nauseante me envolveu. O sussurro estava agora dentro da minha cabeça, ecoando, dominando meus pensamentos. Fique conosco, Lucas. Para sempre. Não sei como escapei. Talvez a criatura tenha se divertido o suficiente. Talvez minha mente simplesmente tenha se partido e bloqueado o que aconteceu em seguida. A próxima coisa de que me lembro é estar do lado de fora. O sol da manhã começando a pintar o céu de laranja e roxo. O ar frio e limpo enchendo meus pulmões. Eu estava coberto de sujeira, arranhões e um suor gelado, tremendo incontrolavelmente. A porta da frente da casa estava escancarada, como uma boca faminta que tivesse regurgitado algo indigesto. Não olhei para trás. Corri como se minha vida dependesse disso, o que de fato dependia. Corri até desmaiar na beira da estrada de terra, onde um fazendeiro local me encontrou horas depois. Nunca mais fui o mesmo. A lógica e a razão que antes governavam minha vida, agora pareciam frágeis, ingênuas. Eu vi o que vi. Eu senti o que senti. Nenhuma explicação científica poderia apagar o terror daquela noite. Perdi a aposta, claro. Meus amigos riram no começo. Disseram que eu tinha uma imaginação fértil, mas pararam de rir quando viram o olhar vazio em meus olhos, os cabelos brancos que surgiram em minhas têmporas da noite para o dia, o tremor constante em minhas mãos. A casa ainda está lá, imagino, esperando pela próxima alma curiosa, pelo próximo cético a ser quebrado. Às vezes, no silêncio da noite, quando estou sozinho e a escuridão parece mais densa, ainda ouço os sussurros. Eles são mais baixos agora, distantes, mas estão lá. E eles sempre dizem a mesma coisa. Estamos esperando, Lucas. Estamos sempre esperando. Eu sei que uma parte de mim ficou naquela casa, presa naquele quarto com o espelho e a escuridão faminta. E sei, com uma certeza que gela meus ossos, que um dia ela virá buscar o resto.